Olá, centelistas! Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos à continuação do estudo sistematizado da doutrina espírita. ESID, nós estamos no tomo 2, estamos na aula 43 e hoje nós vamos iniciar uma nova lei divina. Hoje nós vamos tratar da lei de reprodução. Então vamos lá, gente. Eu sei que eu repito pra caramba, mas vou repetir mais uma vez. Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos lembrar antes de estudarmos uma nova lei divina. Todas as leis divinas foram criadas por Deus. Deus, causa primária de todas as coisas. Deus, soberanamente bom e justo. Certo? Essa é a premissa. Vamos lá então. Hoje nós vamos iniciar a lei natural, a lei divina de reprodução. E o assunto da aula de hoje especificamente é casamento e celibato. Vamos começar pelo celibato, que é menorzinho, e depois a gente trata do casamento. Bom, celibato, o que é celibatário, celibato? É aquele espírito que encarnou e desejoso, que é por vontade própria, deseja, então, ter uma vida sem ter relacionamentos sexuais amorosos com quem quer que seja. Então, nós vamos ver isso, por exemplo, na Igreja Católica, né? Que nós temos os padres não mantêm relação sexual, não se casam. Diferente dos pastores, por exemplo, que podem se casar e formar suas famílias. Existem também os celibatários, que quando a gente pensa em celibatário, a gente vai direto para o monge, né? Para os monges, para aqueles que, além de não desejarem ter uma vida sexual ativa aqui na Terra, ainda mais, muitas das vezes, vivem em mosteiros, vivem de forma separada de nós. Mas nem todos são assim. Lembremos, por exemplo, dos padres. Bom, muito bem. E aí, você pode perguntar, mas o celibato, então todo celibatário, ele está de acordo com a lei de Deus? Uma vez que, normalmente, nós vemos a relação entre religiosos e celibatários. Isso é correto dizer? Nem sempre. Depende. Tudo na nossa vida depende do que nos motiva a fazer. Então, neste caso específico, se ele desejoso de não utilizar a energia sexual que ele tem, que todos nós temos, e, vamos dizer assim, utilizar essa energia em prol do próximo, né? De uma outra forma que não a sexual, para o bem da humanidade. Gente, nós somos espíritas, né? Quais são os grandes nomes do Brasil, né? Dentro do espiritismo? Nosso Chico Xavier, né? Nosso Divaldo Franco, são celibatários. Por quê? Porque nós vamos aprender mais para frente que a mediunidade, essa energia que nós chamamos de energia sexual, ela é uma energia vital, ela está ligada ao fato de nós estarmos aqui encarnados, mas ela não é necessariamente utilizada só para isso, né? A gente às vezes associa a energia sexual com o sexo, mas o sexo é uma de suas vertentes. A criatividade está relacionada a essa mesma energia, né? A mediunidade está relacionada a essa mesma energia, os fenômenos mediúnicos, né? Então, lógico, não é só isso, mas isso também está dentro deste conjunto de coisas que faz possível muitos trabalhos mediúnicos. Então, a gente precisa pensar que depende. Então, alguém tem dúvida que se alguém pergunta, poxa, será que o Chico Xavier, por ter sido celibatário e feito o trabalho dele, será que ele utilizou de forma adequada essa energia? Responde aí. Claro, né, gente? Claro, óbvio. Mas nem todos fazem pela mesma razão. Então, o celibatário em si, ou seja, não... E às vezes tem gente que não tem nem religião, tá, gente? A pessoa simplesmente escolhe ter uma vida, de repente, mais conectada com a natureza e não necessariamente com os outros seres. Mas tudo bem, isso não importa. Importa muito mais a razão pela qual a pessoa faz. A razão sincera do coração. Como ela utiliza
essa energia. Nós não podemos esquecer que somos seres que estamos aqui indo e vindo. Pode ser que lá, no plano espiritual, ao planejar a nossa vida, nós já tenhamos errado muito na seara do sexo e tenhamos decidido, olha, nessa encarnação eu não vou me perder, então eu vou levar uma vida celibatária, porque eu ainda preciso ter esse limite para que eu possa me organizar melhor. E aí vem para cá e de repente o coração pede, né, esse desejo de ser celibatário. E aí, na realidade, às vezes não tem uma função religiosa, né? A pessoa fala, mas ele nem é padre, nem não quer casar, não quer se relacionar. Ah, mas ele nem é monge, não quer. Por que não quer? Às vezes é isso, e nós não temos a consciência. Vocês se lembram que toda vez que nós estamos no plano espiritual, a gente tem uma consciência plena, mas a gente vem para cá e dá uma esquecida, né? A gente tem o véu do esquecimento. Então a gente chega aqui e não lembra. Mas se o nosso coração pede, de uma forma verdadeira, ouçamos o nosso coração, porque ele tem muito para falar sobre nós, para nós mesmos. Então é isso, gente. Em relação à lei de reprodução, celibatário não vai reproduzir, não é mesmo? Porque não vai ter relações sexuais. Isso quer dizer que ele naturalmente é um ser mais evoluído? Não necessariamente. Depende o que ele faz com essa energia sexual que ele não utiliza para o sexo em si. Então, ele utiliza de forma positiva para se restabelecer na ordem infinita do ser que é? Legal. Ele utiliza essa energia para fazer bem ao próximo, para estar à frente de uma espiritualidade mais exacerbada. Para que ele faz isso? Por que ele faz isso? Então, faz sim como Chico, para utilizar essa energia junto com as demais questões morais dele, não é mesmo? Para fazer um excelente trabalho mediúnico? Poxa, excelente! Então assim, vamos pegar aqui, não é o fato de ser celibatário que faz ser um espírito bom, digamos assim, né? É o fato de qual é a razão pela qual a pessoa é celibatária. E isso sim, pode se tornar uma questão de benevolência ou de egoísmo. Fechado? Então, celibatário já era. Agora vamos tratar sobre o casamento. O casamento, que é mais comum, que deve ser a realidade da maior parte de vocês, né? De todos nós. E aí vamos conversar um pouco sobre o casamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que quando nós falamos em casamento monogâmico, né? Casamento monogâmico, ou seja, duas pessoas. Um casamento monogâmico, ele não é simplesmente a união de duas pessoas só, né? É a união de duas pessoas com um monte de características. O nosso Hesed, inclusive, fala assim, eu vou ler para vocês. O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas muito mais um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Nossa, né? Essa explicação aqui, esse conceito de casamento, eu acho que é o mais perfeito que eu já vi. Ou seja, ele traz pra gente que o casamento, em que pese muitas das vezes seja iniciado pelo interesse sexual, pela afinidade intelectual, né? Pela afeição, ele é muito mais que isso. Ele é uma relação de coração, de alma, de consciência, de apoio mútuo, de trabalho, de melhora pessoal, de melhora em conjunto e muito mais. Então, algumas questões que são trazidas enquanto se fala em casamento primeiro, o casamento é uma lei divina? E aí diz que sim. Por quê? Porque o casamento, no sentido de evolução moral, é uma evolução moral. Por quê? Porque o homem da caverna, como é que era o homem da caverna? O homem da caverna era casado? Não, o homem da caverna, ele era instinto, muito mais. Então, o que ele fazia? Ele tinha relação sexual com tantas quantas mulheres achasse pela frente,
de uma forma deslimitada, digamos assim, não é? E aí quando o ser humano vai evoluindo, então ele institui o casamento como conhecemos. O casamento na união de dois espíritos imortais que ou estão em conjunção para se ajudar, ou estão em conjunção para se resgatar, ou estão em conjunção para auxiliar os demais, como é o caso de pais, né, que naturalmente já se dão tão bem, e aí tem às vezes filhos mais complicados, porque juntos têm tanta afinidade, tanto amor, que conseguem lidar com mais força com as atribulações que existem naturalmente numa família, né? A gente brinca muito, essa família todo mundo sorridente, né? Comendo Doriana no café da manhã, isso é marketing. A vida é a vida, ela tem altos e baixos, ela tem dificuldade, ela tem alegrias, e é assim, não é todo mundo sorrindo o tempo todo, feliz o tempo todo, não existe isso. Essa ideia que as redes sociais trazem pra gente, que todo mundo é lindo, a vida de todo mundo é perfeito, isso chama-se edição de vídeo. E a gente não pode esquecer isso, né? Porque quando a gente começa a ver essa realidade, nossa, mas tá todo mundo feliz, mas tá todo mundo num lugar lindo, ai, como as pessoas são maravilhosas, aí você começa a achar o quê? Que o seu não é bom, que a sua realidade não é lá essas coisas, que seu companheiro, sua companheira não é muito bom. Quer dizer, vai trazendo uma comparação completamente falsa e completamente, como eu posso dizer, negativa para o seu relacionamento. Todo relacionamento tem altos e baixos. Todos nós temos altos e baixos. E relacionamentos são feitos por pessoas. Então, vamos lá. Primeira coisa, o casamento é a evolução natural moral do ser. Então, o ser que estava na caverna transando com todo mundo, ele para e começa a perceber que as uniões estão diretamente relacionadas ao coração, à consciência, ao amor, e aí começam as uniões como nós conhecemos. E aí há, na sequência, uma pergunta que fala assim, e a poligamia? A poligamia também não seria algo muito positivo? E aí os espíritos superiores falam que não, que a poligamia, na realidade, é uma invenção do homem. E que a poligamia, ela está diretamente relacionada à sensualidade. Então não tem nada a ver com o coração, com a consciência, com o resgate, com o karma. Ele está ligado à sensualidade, aos sentidos, aos desejos, a todas as questões que nos ligam muito mais ao homem da caverna do que ao homem que nós somos hoje, né? Quando eu estou falando do homem, eu estou falando da raça humana, né? Então, diz que não, a poligamia, na realidade, ela deve ser extinta e deve sempre se manter a questão do casamento. E ainda diz mais, que nós não podemos nos esquecer que planejamos a nossa encarnação e que nós casamos com as pessoas que desejamos casar, né? Se antigamente, ainda assim, os casamentos eram arranjados, tudo tinha uma razão de ser. Hoje que nós temos essa liberdade de escolha, quer dizer, não posso falar em todos os países, mas vamos tratar aqui do Brasil, que nós temos a liberdade de escolha dos nossos parceiros, das nossas parceiras, nós temos que fazer bem as nossas escolhas e trabalharmos no relacionamento. Hoje em dia, com influencers e essas coisas todas, todo mundo casa e separa, assim como quem estivesse trocando de roupa, né? E nós não devemos fazer isso, porque todo relacionamento vai ser trabalhoso. Vão ter momentos muito alegres, vão ter momentos muito difíceis, mas nós temos que nos esforçar. E é através desses momentos variados que nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades imortais. Nós não podemos esquecer que estamos aqui por um período muito pequeno. Nós não podemos esquecer que estamos aqui na Terra Escola, na Terra Hospital, ou seja, para nós nos melhorarmos moralmente, para nós fazermos um tratamento, uma cura para chagas que deixamos para trás e que já é mais do que hora de nós transmutarmos todo esse mal em bem. Então, ele chama atenção que fala que o casamento, ele não deve ser dissolvido da sociedade.
Por quê? Porque dissolver o casamento como nós conhecemos seria regredir ao homem a mais baixo que muitos animais. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas existem casais de animais que são para a vida toda. Pensando aqui rápido, eu posso pensar nas araras. Eles fazem um casal e vivem a vida toda com o mesmo casal. Por quê? Se nós pensarmos que esses animais eles não têm uma capacidade de, vamos dizer, de desenvolver a inteligência como nós, você vê que é uma coisa natural, não é? Então, naturalmente, nós devemos ter nossa esposa, nosso marido, nosso companheiro, né? Quando a gente fala aqui em casamento, a gente está falando de casamento no papel, né, gente? A gente está falando em juntar os trapos, a gente está falando em casamento, a gente está falando em união estável, a gente está falando em amor, principalmente em amor, não é a questão jurídica da coisa, é a questão, é o relacionamento baseado no amor. Então, dizendo também que, ok, o casamento é ótimo, o casamento é maravilhoso, está de acordo com a lei divina, vai nos ajudar, mas ele exige de nós esforço, trabalho diário para a sua manutenção saudável. Perfeito. Então nós já sabemos que o casamento é muito bom, mas ele deve ser com base na lei do amor. Então devemos casar porque temos afeição, devemos casar porque amamos. Então ele fala também, não adianta casar por conveniência, casar por interesse, aí também não adianta, é a mesma coisa do celibato, lembra? O celibato por si só, não deixa ninguém, como não torna ninguém um espírito bom. Depende da razão pela qual se faz isso. Pode ser uma razão egoística, como pode ser uma razão de benevolência. Legal? A mesma coisa o casamento. O casamento em si é ótimo. Ok, mas o casamento em si faz de você um espírito bom? Não necessariamente. Por que você casou? Eu casei por amor. Né? Eu me esforço no dia a dia, a gente tem altos e baixos, mas a gente está junto, a gente está mutualmente se evoluindo. Ótimo! Eu casei por interesse, eu casei porque a pessoa é rica, eu casei, quer dizer, por razões que não conversam com o coração. Então isso vai fazer com que seja algo bom para você? Não, não vai ser. Então nós vamos observar ao longo dos estudos que o Espiritismo traz para a gente que 99% das coisas são boas ou ruins dependendo da nossa intenção. Às vezes até uma atitude que aparentemente é ruim é boa considerada boa porque a intenção era verdadeiramente de ajuda, verdadeiramente de amor. Então a gente precisa analisar isso. Estou fazendo tal coisa. Tá. Qual é a razão pela qual estou fazendo tal coisa? Estou fazendo tal coisa porque acredito que seja o melhor. Estou fazendo tal coisa por amor. Estou fazendo tal coisa porque eu acho que é uma oportunidade que eu posso fazer para o outro que eu não tive. Estou fazendo porque já entendi que se eu não me preocupar com o outro, eu não posso dizer que amo a Deus. Que se eu não faço ao outro, eu não posso querer que Deus faça por mim. Então, conforme a gente vai tendo mais consciência da verdade, melhor nós agimos. E agindo sempre de uma forma coerente com todas as leis divinas que temos aprendido ao longo desses 2 últimos anos e colocando em prática, porque é tão bom estudar. Estudar é o primeiro passo, mas não é o último. Nós temos que estudar e colocar em prática. Mas sim, seguindo nesses passos, nós sabemos que a felicidade está em sermos obedientes à lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita, justa e boa, como Ele também o é. Está certo? Gente, um abraço para vocês e até a aula que vem!